Olá pessoal, aqui é Ezequiel da Pescarte Fly Fishing. Hoje a gente vai abordar um tema pouco conhecido pelos atadores iniciantes aqui no Brasil, que são as asas origami ou origami wings, que nada mais são do que a utilização de penas, tá? Para a fabricação de asas de moscas, geralmente moscas secas a maioria, ou asas de ninfas, insetos terrestriais, tá? Então a gente vai utilizar as penas para a fabricação das asas, tá? Qual que é a principal característica desse método de atado? A gente vai utilizar, pode ser utilizado a maioria das penas, tá? Não precisa ser uma pena nobre, digamos assim. E o resultado fica muito bom, tá? Outra característica importante é que a hack, ou seja, o caule central aqui da pena, né? Ele que vai fazer a borda, tá? Ele que vai contornar toda a nossa asa. E as fibras, as cerdas da pena vão fazer o interior aqui da nossa asa, tá? Então, para o atado, para a fabricação dessas asas, é importante que se tem uma pena com uma hack aqui com um caule central bem uniforme, tá? Resistente para que ele aguente a dobradura, né? E as cerdas, elas têm que ser compactas, para que quando você eriçar elas e dobrar para o outro lado, elas se unam novamente, tá? Para a gente conseguir trabalhar e dar o efeito origami que a gente quer nas nossas asas, tá? Então, como que a gente vai partir aqui? Aqui eu tenho uma pena de cerdas grandes, tá? Se for cerdas muito pequenas, você não vai conseguir assim fabricar uma asa grande, tá? Então o tamanho da sua asa vai estar diretamente relacionado ao comprimento das suas cerdas, tá? Porque as cerdas ela vai partir da ponta da sua asa até o final. Então você tem que observar isso antes de fabricar a sua asa, tá? Se eu quero uma asa com 2 centímetros, as cerdas tem que ter no mínimo 2 centímetros, um exemplo, tá? Então aqui eu cortei, vou tirar essas penugens aqui que a gente não vai utilizar, tá? Vou deixar aqui só as cerdas, tá? A gente vai utilizar aqui apenas a pena, tesoura e pinça, tá? Você vai precisar de uma pinça também, com uma ponta boa, uma ponta quadrada, tá? Pra gente conseguir trabalhar melhor. É um bote que também ajuda, tá? Na hora de alinhar as cerdas, tá? Então digamos aqui que eu quero fazer uma asa de mayfly, tá? Então eu sei o formato dela, né? Vai ser aproximadamente este formato aqui, né? Ou seja, com a parte superior da asa mais pronunciada que a parte inferior, né? E aqui o comprimento aqui de uns 2 centímetros, né? Vai depender da mosca que você está atando, tá? Então como que a gente vai proceder aqui? Eu vou selecionar aqui o lado que tem as cerdas mais uniformes, né? Então eu vou acertar aqui. Vou escolher um lado. Quero esse lado aqui para trabalhar. Então eu vou virar ela e vou literalmente rasgar a pena aqui do outro lado. Vou arrancar as cerdas do outro lado, tá? Para deixar aqui só a hack e as cerdas, tá? Note aqui que a base é mais grossa e a ponta é mais fina, tá? Isso vai acontecer em todas as penas. Então, imaginando aqui a nossa asa de mayfly, eu quero que o bordo de ataque da asa seja mais grosso, né? E a parte inferior da asa seja mais fina. Então eu vou amarrar nessa posição aqui, tá? A gente vai começar agora a eriçar as penas, as cerdas, no sentido contrário aqui, ó. Por quê? As cerdas, elas têm que apontar para o ponto final da asa aqui, ó. Então a gente vai dobrar ela, a gente vai contra o sentido natural das penas, tá? Das cerdas, para que todas elas apontem para o final da asa aqui, que é onde a gente vai fazer a amarração, tá? Você pode preparar as suas asas com antecedência, tá?
ou preparar elas na hora do atado, aí fica a sua escolha, tá? Eu particularmente prefiro preparar na hora do atado. Aí vai de cada um. Bom, aqui eu vou cortar bem rente, aqui eu tenho esse espaço aqui para a gente trabalhar, né? Então digamos que eu quero uma asa aqui com 1,5 cm, eu vou medir aqui 1,5 cm, né? Vou travar com a minha pinça aqui e vou dobrar. Onde eu dobrei, eu vou eriçar novamente as cerdas aqui, ó. Note que eu dobrei e estou forçando elas por cima aqui, ó. Então a gente já tem a parte superior aqui, o bordo de ataque da nossa asa, certo? Agora digamos que eu quero aqui a distância entre a parte superior e a parte inferior de 5 milímetros. Eu vou segurar aqui 5 milímetros. E vou separar aqui as cerdas, né? E vou dobrar. Então aqui a gente tem o bordo superior e a borda inferior. Eu vou segurar tudo aqui agora. E vou uni-las aqui, ó, na base. Com isso a gente tem a nossa asa pronta. Não sei se vai dar para focar. Ela é origami, se chama origami porque as cerdas elas ficam como se fossem dobraduras de papel, uma sobreposta à outra. Por isso o nome origami, tá? Aí na hora de atar, eu vou travar bem aqui, vou oferecer no meu atado e cortar o excesso da asa, tá? Aqui no caso foi uma asa de Mayfly. Você pode fazer em inúmeros formatos, tá? Aí fica ao seu critério. Você pode fazer o atado de asas de Cades também. É possível fazer. Se você pode fazer maior, pode fazer asas de libélula. Essa aqui vai dar para ver melhor as dobraduras. Ó. Quais são as vantagens desse tipo de atado? Primeiro, leveza. A pena vai ficar muito leve, tá? E vai ajudar na flutuação da sua mosca. Segundo, estética, né? E terceiro, por ser vazado as cerdas aqui, ó, elas vão ter um arrasto menor no ar, tá? Então, assim, a sua mosca ela vai ter um menor arrasto na hora do arremesso. Certo? Um outro exemplo que você pode atar aqui digamos que eu queira fazer as asas de uma Cades. Eu simplesmente aqui seguro a pena, rebato ela para baixo. Posso aplicar uma resina aqui, nessa posição aqui, uma resina UV, impregno todas as cerdas e corto. Essa não é origami, mas é uma outra opção que você pode ter. Ó. Acho que ela fica no formato triangular, né? Então eu aplico resina, depois eu recorto no formato que eu quero, né? No formato da asa da Cades, retiro o excesso e amarro no dorso da minha mosca. Por estar resinada eu vou poder dobrar ela, dar um formato mais adequado, né? Mas nada impede de você fazer essa asa também utilizando essa técnica origami, tá? Dá para fazer também. Tem aqui a parte superior, o bordo de ataque da asa, eu vou rebater aqui.
Vou fazer aqui com cerca de 1,5 cm. Vou rebater para baixo. Vou travar tudo aqui. E aqui cerca de 1 centímetro mais ou menos eu vou rebater novamente. Travo com a pinça e rebato. Então eu fiz duas marcações, dois vincos aqui. A gente nada mais nada menos vai vincar aqui, fazer uma marcação na raque da pena, né? Olha só. Aí eu vou rebater aqui primeiro para frente. Depois eu vou rebater essa parte que vou posicionar por cima da anterior. E por último a parte inferior aqui, ó. Acabamento melhor, alinhar. Tá pronta aqui uma asa da nossa Kedson. Eu faria essa de um lado. E faria outra do outro lado. No próximo vídeo a gente vai atar uma mosca, uma Kedson, utilizando essa técnica. É isso aí, espero que você tenha gostado, tá? Parece complicado, mas é só lembrar da dobradura. Eu fiz um vinco no comprimento que eu quero a asa aqui, eu quero com 1,5 cm, fiz um vinco. Travei com a pinça, amassei. Depois, o diâmetro da asa, eu quero 1 centímetro. Faço outro vinco. Então o restante aqui vai ser a parte inferior da asa. Na hora de dobrar, eu separo as cerdas aqui, ó. Primeiramente da parte superior, depois da parte inferior aqui, e por último, perdão, da parte central e por último da parte inferior, ó. Aí é só dobrar na posição que você quer. Tá pronta a sua asa Origami Wings. Aí você pode atar numa agulha, atar ela primeiro, né? Recortar e deixar guardada, ou fabricar ela no momento do seu atado, tá? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe e deixe seu comentário logo abaixo do vídeo.